Saudações a todos. Esta noite nos aprofundamos nos recessos mais profundos da história, onde a Torre de Londres, em 1536, continua a projetar sua sombra sinistra a cada rajada de vento. Enquanto a lâmina descia, as preces da rainha Ana Bolena ainda estavam silenciosas em seus lábios, com sangue espirrando por toda parte enquanto a multidão rugia como espectadores em uma execução real. Preparem-se, pois vocês podem não ficar imunes ao que se segue. Antes de se acomodarem, reservem um momento para curtir o vídeo e se inscreverem se realmente apreciam meu conteúdo. Compartilhem comigo nos comentários sua localização e hora atual. Agora, diminuam as luzes, talvez liguem um ventilador para criar um ruído de fundo suave e juntem-se a mim na exploração desta noite. Na luz fraca e no vento sussurrante, descobriremos 101 fatos ocultos sobre Ana Bolena, coisas que nem todos sabem ou ousam discutir. Mergulhe nos anais sombrios da história real, começando com o passado oculto de Ana Bolena e as anormalidades físicas que a atormentaram ao longo de sua vida. A primeira verdade revela que, ao contrário da imagem glamourosa da rainha, Ana provavelmente possuía um dedo extra na mão direita, não um pequeno mindinho, mas um sexto dedo. Para esconder essa deformidade, ela frequentemente usava mangas compridas e manipulava cuidadosamente as mãos durante as poses, especialmente para retratos encomendados pela corte inglesa. Vários relatos contemporâneos fazem referência às suas mãos únicas. Um desses relatos alega que ela tinha um dente inferior saliente, bem como 6 dedos. Esses detalhes, aparentemente triviais, foram rapidamente usados como ferramentas por seus adversários para rotular Ana como filha do diabo, uma insinuação maligna destinada a manchar seu caráter e minar sua imagem pública. A segunda verdade contraria o mito de Ana Bolena ser a beldade mais adorada da corte. Na realidade, ela estava longe de ser radiante. Diplomatas do século XVI descreveram Ana como tendo pele clara, um pescoço proeminente e uma figura modesta. Um enviado veneziano afirmou que ela não era excepcionalmente bonita, enquanto um embaixador espanhol foi mais direto, descrevendo sua tez, pescoço longo, boca larga e sugerindo que ela possuía apenas o apetite do rei inglês. No entanto, essas avaliações não eram meras fofocas, mas correspondência diplomática oficial enviada a cortes estrangeiras. Isso sugere que Ana derivava seu verdadeiro poder de seu intelecto aguçado e charme interior, e não de sua aparência. Ela conquistou Henrique VIII não por meio da beleza, mas por sua inteligência, charme e perspicácia política. Também vale a pena notar que antes de Ana chegar ao Palácio Real, sua irmã mais velha, Maria Bolena, foi a primeira amante oficial do rei Henrique VIII. As extensas ligações de Maria na corte francesa lhe renderam o apelido de a prefeita inglesa. Após o retorno de Maria à Inglaterra, Henrique VIII rapidamente a tornou sua amante. Ela deu à luz pelo menos um filho dele, com alguns relatos sugerindo 2. Ao ver sua irmã ser posta de lado quando o interesse de Henrique diminuiu, Ana aprendeu uma dura lição sobre a barganha real na busca pelo poder. O corpo de uma mulher é meramente um ativo político e, quando não serve mais ao seu propósito, ela é insensivelmente descartada. A imagem de Maria, outrora admirada em toda a Europa, finalmente posta de lado dentro da corte, deixou uma marca profunda em Ana, encorajando-a a cultivar suas próprias estratégias de sobrevivência e a traçar seu próprio destino. O quarto fato revela que Tomás Bolena, pai de Maria e Ana, não apenas suportou passivamente, mas também arquitetou ativamente a conspiração em busca de poder para sua família. O exame das cartas remanescentes indica que ele treinou suas filhas em todos os detalhes, da postura ao estilo de vestimenta, até mesmo instruindo-as sobre como beijar para cativar o rei. Em uma prestigiosa corretora, as filhas se viram como mercadorias apresentadas à corte real. A mais velha, Maria, foi inicialmente apresentada, alavancando seu charme mais acessível. Ana, no entanto, foi concebida como o prêmio máximo,
o bem altamente valioso a ser apresentado quando o valor de Maria diminuísse, oferecendo uma promessa tentadora, mas habilmente retida para alimentar o desejo e a admiração inabalável de Henrique. Essa estratégia foi implacável, porém astuta. Seus pais e familiares transformaram os corpos dessas duas meninas em instrumentos políticos, onde o amor e a luxúria eram implacavelmente mercantilizados. Fato 5. Com apenas 12 anos, Ana foi enviada à França para servir a Rainha Cláudia, um lugar frequentemente chamado de escola de elite, mas, na verdade, um pântano traiçoeiro de maquinações da corte. Lá, as damas de companhia estavam desprotegidas e perpetuamente vulneráveis à exploração sexual por oficiais da corte e nobres poderosos. Ana observou suas contemporâneas forçadas a relacionamentos, resultando em gravidezes e reputações manchadas em uma única noite. Suas gestações veladas por uma desgraça silenciosa, lições sobre como suportar um ambiente tão hostil não foram encontradas em nenhum livro didático. Elas foram gravadas na memória de Ana através das lágrimas silenciosas e soluços abafados de suas companheiras de sofrimento, desde evitar investidas indesejadas até aprender a proteger suas amigas. Com o passar do tempo, Ana aprimorou suas habilidades de sobrevivência, percebendo que apenas aquelas adeptas à autoproteção poderiam sobreviver na casa de uma rainha. Fato 6. Na corte francesa de Francisco I, Ana também viu as imperatrizes consortes exibidas publicamente como pedras preciosas. Elas usavam suas próprias joias, residiam em aposentos designados e, quando convocadas, serviam nas camas do imperador ou de seus ministros. No entanto, esse poder era tão delicado quanto a seda de uma aranha. Muitas dessas mulheres pereciam durante o parto, mas eram descartadas quando sua beleza decaía. Disso, Ana extraiu a lição mais severa. O poder de uma mulher é precário e traiçoeiro, repousando sobre os delicados pilares de sua beleza física e os caprichos dos poderosos. Uma vez que deixasse de ser atraente aos olhos dos poderosos, seria descartada sem piedade. Mergulhando mais fundo em verdades ocultas, que poucos ousam discutir, chegamos ao fato 7. A mãe de Ana, Elizabeth Howard, poderia ter sangue real ilícito. Muitos historiadores suspeitam que ela fosse a filha secreta de Eduardo IV, rei de York. Se for verdade, Ana não era apenas filha de um nobre, mas potencialmente herdeira da própria linhagem real inglesa, uma herança que a tornava uma ameaça perigosa para aqueles que desconfiavam de sua reivindicação. Essa ancestralidade clandestina era zelosamente salvaguardada pela família Howard e apenas sussurrada em rumores, mas oferece uma visão da busca incessante de Ana pela coroa. Fato 8. O lema da família Bolena era "o que eu quiser". Em latim é "si je veux", que significa "eu comando". A máxima inscrita nos emblemas e tecidos da família permeou profundamente a consciência de Ana desde a juventude. Ela foi ensinada que o poder não provinha da nobreza ou da aparência, mas da determinação inabalável e da habilidade magistral de manobra. Essa mentalidade impulsionou Ana a desafiar tanto o Papa quanto o rei da Inglaterra. 2. Aos 15 anos, Ana já dominava pelo menos 3 idiomas: inglês, francês e latim. Ao contrário de suas colegas que aprimoravam suas habilidades com bordados, Ana se dedicou a livros e a tutores de idiomas. Sua aptidão linguística permitiu-lhe ler atentamente correspondências diplomáticas, bisbilhotar maquinações políticas e trocar mensagens clandestinas com as figuras mais influentes da Europa. Até Henrique VIII a reconheceu como uma rival intelectual que não deveria ser subestimada. 3. O fato de Ana ter sido prometida ao sobrinho do Duque de Orleans não ocorreu por acaso. Mais tarde, ela capturou a atenção de Henrique VIII. O noivado foi abruptamente rompido por ordem do rei, quando ele descobriu que Ana era sua verdadeira afeição. O decreto de Henrique para encerrar o noivado demonstrou sua autoridade suprema e solidificou o papel significativo de Ana na disputa pelo poder, tornando-a o ponto central de sua busca por vantagens reais
e um divórcio legal de Catarina. Ao nos aprofundarmos no diário clandestino da família Bolena, Verdade 11, você sentirá arrepios ao ler as fofocas sobre Henrique VIII ter sentimentos por Elizabeth Howard, mãe de Ana. Em essência, este rei conquistou 2 gerações da mesma família. Essa tática é muito mais chocante do que qualquer teoria inventada em uma conspiração. Apesar de estar cativada pelo charme de Henrique, Elizabeth supostamente incitou sua filha, Verdade 12, a progredir na estrutura de poder, garantindo o futuro político de sua família. Enquanto Maria se rendeu rapidamente à autoridade real, Ana negou habilmente a intimidade física, mas ofereceu gestos afetuosos, como beijos, ao rei Henrique por quase 7 anos. Ele foi autorizado a tocar, beijar e segurar a mão dela, mas nunca experimentou intimidade genuína com ela. Isso deixou o rei em um estado de intenso desejo, como uma mariposa atraída pelo fogo, incapaz de escapar de seu fascínio. O resultado viu Henrique escrever 13 cartas de amor sinceras, implorando a Ana por seus sentimentos honestos em relação ao relacionamento deles. Esses não eram gestos românticos, mas a prova da loucura que havia se apoderado do proeminente monarca da Europa devido à sua paixão. Nessas cartas, ele prometia honras de vitória, joias valiosas e títulos de nobreza, em troca de um mero olhar de seu favor. Ana exibia seu poder usando um delicado medalhão em volta do pescoço, exibindo suas cartas apaixonadas dentro dele. Cada vez que ela o manuseava delicadamente, desabotoava o fecho e lia uma passagem diante da corte, exibia publicamente a dependência de Henrique como seu tesouro mais precioso. Os cortesãos, observando esse espetáculo, poderiam ter se perguntado se a rainha ouvira os gritos do rei ressoando de dentro daquele medalhão. Desconsidere todas as histórias sobre a pureza pré-marital de Ana Bolena. Ela já era um prêmio para Henrique Percy durante o noivado e se entregara a vários nobres franceses enquanto servia na corte francesa. Numa época em que a virgindade de uma mulher era seu bem mais valioso, ela habilmente transformou sua falta de castidade em uma arma política, tornando Henrique completamente impotente. Em vez de usar sua pureza como escudo, Ana a empregou como um movimento estratégico, deixando o rei completamente cativado. E este é apenas o início da lista proibida de 101 verdades surpreendentes sobre Ana Bolena. Prosseguindo em nossa exploração de segredos raramente mencionados, chegamos às reviravoltas que causaram comoção por toda a Europa. 16. Henrique não se limitou a trocar de esposas como se trocasse de roupa diariamente. Ele transformou a religião da Inglaterra para se casar com Ana. Henrique rompeu laços com a Igreja Romana, pôs fim a 600 anos de tradição católica e fundou a Igreja da Inglaterra, assumindo sua liderança. Ana, a mulher mais cara da Europa, catalisou a reforma inglesa, iniciando décadas de conflitos religiosos. Ao contrário de uma mulher que operava secretamente, ela foi a orquestradora, desmantelando laços religiosos para abrir caminho para que o poder real assumisse a fé do povo. 17. O Papa Clemente VII, o líder do catolicismo, não hesitou em ridicularizar Ana com palavras duras como concubina e trombeta da licenciosidade em sua correspondência oficial. Além disso, incitou toda a corte católica a se rebelar contra ela, acusando-a de herege e profanando o trono de Deus. Em 1533, Ana não foi apenas expulsa da igreja, mas também colocada na lista de alvos do Papa. Sua vida espelhava um romance policial, enquanto ela enfrentava ameaças de assassinato das figuras mais influentes do mundo cristão. O Fact 18 retrata Ana, visivelmente grávida em sua coroação, aparentemente dizendo: "Aqui está a prova que Catarina não pôde fornecer." A procissão foi um paradoxo de celebração e confissão, revelando adultério escandaloso. Os londrinos ficaram indignados com a visão da rainha, resplandecente em seu opulento traje de coroação, com seu abdômen saliente simbolizando o pecado. Os espectadores ofegavam de admiração, outros gritavam de raiva. Homens lamentavam e mulheres trocavam olhares de ódio. O palácio se transformou em um palco onde Ana usava sua coroa e expunha seu corpo,
exibindo a mais sombria expressão de poder da história. Ana Berlim não era apenas uma nobre passiva. Em vez disso, ela era uma tempestade de turbulência política, religiosa e sexual que varreu a Europa. Junte-se a nós para desvendar mais segredos. À medida que seu retrato é gradualmente revelado, expondo cada escuridão oculta que permanece não dita, nos aprofundamos nos segredos que poucos ousam revelar. As verdades 19 e 20 expõem a ira do público e as preocupações sinistras do rei. As ruas de Londres silenciaram em solenidade enquanto Ana atravessava a cidade. Os cidadãos deixaram seus chapéus, recusando-se a prestar homenagem, como se estivessem em um funeral. Eles ainda lamentavam a benevolente Catarina e desprezavam Ana como a responsável por destruir a família real. A Verdade 19 retrata bancas de jornal vendendo caricaturas vulgares de Ana, completas com chifres do diabo, dando à luz monstros e atormentada por demônios. Essas gravuras satíricas eram compradas rapidamente, como pães, por crianças com seus trocados, e os padres as usavam como recursos visuais para seus sermões. A inimizade transformou-se em comércio, e a desgraça da rainha tornou-se o ganho de outrem. O fato 21 indica que Henrique gastou somas equivalentes a milhões hoje para a coroação de Ana. Ele trouxe artistas de várias regiões europeias, criou fontes ornamentadas e instalou fontes de vinho ao longo das ruas. Ele esbanjou fundos para garantir assentos na primeira fila, mas não conseguiu comprar afeição. A extravagância apenas intensificou o desdém público. O fato 22 revela que, após o nascimento de Elizabeth, em setembro de 1533, Ana sofreu mais 3 abortos espontâneos. Cada perda reprodutiva não era apenas uma tristeza pessoal, mas também uma convulsão política, marcando o fim de toda esperança de um herdeiro homem. A corte manteve um olhar atento sobre seu abdômen. Os médicos registraram cada detalhe e os enviados estrangeiros reportaram aos seus governantes. Quando o sangramento começou, a ansiedade cresceu, empurrando Ana em direção ao bloco do carrasco. O fato 23 afirma que, em janeiro de 1536, um aborto espontâneo resultou em um feto masculino horrivelmente deformado, com membros extras e anormalidades chocantes. Muitos viam isso como uma retribuição divina, uma evidência de que o casamento de Ana estava condenado. Henrique via os cadáveres mutilados como uma ameaça manchada de sangue. Fato 24. Em vez de buscar explicações racionais, Henrique atribuiu o temperamento áspero de Ana à causa. Ele afirmou que sua língua cortante, sua teimosia e seu espírito forte estavam causando a morte de seus filhos no útero. As mesmas características que o atraíam agora rotulavam Ana como uma força destrutiva, ameaçando sua linhagem. Henrique exigia sua submissão e silêncio durante as gestações, transformando-a em uma geradora passiva de filhos. Fato 25. Surgiram especulações sobre Henrique ter sífilis. Suas úlceras persistentes nas pernas, oscilações de humor voláteis e impotência sexual correspondiam aos sintomas da sífilis em estágio terciário. Se for preciso, Henrique não era apenas um déspota, mas um homem cuja mente estava decomposta por bactérias, compelido a compartilhar sua cama com alguém cuja mente estava apodrecendo por dentro, impulsionada pela doença em vez da razão. Vamos nos aprofundar mais uma vez nas conspirações mais sombrias. Fato 26. Se Henrique foi diagnosticado com sífilis, a doença pode ter levado aos abortos espontâneos e defeitos congênitos de Catarina e Ana em seus descendentes. Sua doença pode ter sido responsável pelos fracassos em suas gestações, mas ele injustamente culpou e puniu suas esposas. Fato 27. Alguns historiadores propõem que Ana estava grávida no momento de sua execução. Seus sintomas, como náuseas e mudanças físicas, juntamente com a pressa de Henrique em executá-la, podem sugerir o crime oculto de interromper um feto, tornando Henrique potencialmente culpado de genocídio fetal. Fato 28. Dentro da casa de Ana, residiam várias damas de companhia que haviam se envolvido intimamente com cortesãos, transformando seu círculo íntimo em um bordel de alta classe. Os adversários de Ana exploraram isso para acusar a rainha de transformar o palácio em um antro de imoralidade,
dando credibilidade às alegações de sua corrupção e decadência moral. Viquesnounenum fato. Ana Bolena mantinha Will Summers, um bobo da corte que menosprezava o rei Henrique, classificando-o de obeso e impotente, organizando espetáculos que satirizavam o monarca obeso e inepto, frequentemente na companhia da própria rainha. Ana ria e endossava essas piadas, transformando a corte real em palco de escárnio público dirigido ao rei. 13 o fato. No final, ela foi acusada de adultério com 5 homens simultaneamente, envolvendo esquemas secretos, lenços codificados e sinais encobertos. Os horários e locais sugeridos são tão implausíveis que expõem isso como um drama roteirizado, criado exclusivamente para justificar a sentença de morte, revelando intrigas mais profundas. 31º fato. Um dos 5 amantes acusados era irmão de Anne, George Boleyn. Eles elaboraram alegações de incesto com detalhes explícitos, vulgares demais para um julgamento público, de modo que as acusações foram registradas em um tribunal fechado. 1. A intenção por trás da acusação não era uma acusação genuína de incesto, mas sim uma tentativa de manchar a reputação de Anne a qualquer custo. 2. Mark Smeaton, um músico da corte, foi submetido à tortura até fabricar confissões. Fato 32. Os registros não detalham os métodos específicos de tormento, mas em poucas horas, um homem que sempre alegou inocência foi compelido a confessar crimes além de sua capacidade. Essa combinação de abuso físico e psicológico o transformou em um instrumento para garantir execuções. 3. O depoimento forçado de Smeaton serviu como prova para a prisão e execução de Henry Norris, Francis Weston, William Breton e George Boleyn. Fato 33. Quando Smeaton tentou retratar sua confissão por se sentir culpado, o tribunal a rejeitou, afirmando que suas declarações foram obtidas legalmente, selando assim o destino daqueles 5 homens inocentes. 4. Durante o julgamento, nenhuma evidência física, como cartas de amor, depoimentos de testemunhas oculares ou prova de qualquer conspiração para assassinar o rei, foi apresentada. Fato 34. A acusação baseou-se em confissões forçadas e fofocas infundadas em um julgamento justo e substantivo. A ausência de provas concretas deveria ter resultado em absolvição, mas serviu apenas para destacar a natureza tendenciosa do processo. O fato 35 indica que, antes do anúncio das acusações, Henrique já havia escolhido Jane Seymour como sua próxima rainha. Correspondências e documentos da corte mostram Jane sendo adornada com trajes reais, joias e aposentos privados já em janeiro de 1536, quando Ana havia sofrido um aborto espontâneo recentemente. Isso sugere que a execução de Ana foi premeditada e as acusações foram apenas um pretexto para justificar o crime. O fato 36 revela que Ana foi levada a julgamento no grande salão da Torre de Londres, o mesmo local onde havia sido coroada, da glória à sentença de morte, dentro das mesmas paredes circundantes, sob as mesmas bandeiras penduradas, perante a mesma assembleia de cortesãos. O tormento de natureza psicológica tinha como objetivo ressaltar para ela e todas as testemunhas que ela, uma ex-rainha, havia descido à condição de criminosa no mesmo local onde havia reinado anteriormente como monarca. No dia anterior à execução de Ana, seu irmão Jorge Bolena foi levado ao bloco de execução. Ana, de uma janela da torre, observou a cabeça de Jorge cair no chão do cadafalso, com sangue se acumulando no local onde ela própria ficaria no dia seguinte. Essa experiência angustiante intensificou o desespero de Ana. Durante 18 dias, desde seu confinamento inicial sob custódia real, Ana não foi mantida em uma masmorra úmida, mas sim em apartamentos opulentos que outrora foram seus antes de sua coroação. Ela observou carpinteiros construindo seu próprio cadafalso e ouviu o som de madeira sendo serrada e as atividades da cidade além, enquanto aguardava sua morte. Entre as mulheres que a atenderam durante esses últimos dias estavam Lady Kingston e outros nobres que haviam sido leais a Catarina. Elas não eram amigas, mas informantes, documentando cada movimento e conversa sussurrada para a corte, cada história que ela contava, cada gesto,
Cada momento era minuciosamente anotado, na expectativa de evidências que expusesse sua verdadeira perversidade. De acordo com os registros de Lady Kingston, fato 40, Ana Bolena questionou repetidamente se o golpe seria doloroso, se a espada do carrasco francês seria suficientemente afiada para cortar de forma limpa ou se a agonia persistiria. Ela frequentemente tocava a cintura, colocava a mão no pescoço, visualizando o golpe da espada. Outrora, a mulher mais influente da Europa, ela se transformou em uma garota apavorada, implorando por misericórdia imediata. O fato 41 sugere que, mesmo diante da morte, Ana afirmou inflexivelmente sua inocência, rejeitando acusações de adultério, incesto e traição. No cadafalso, ela elogiou Henrique como um lorde bondoso, e suas palavras finais estenderam sua graça à filha Elizabeth. Ela reconheceu que admitir a culpa mancharia para sempre a alegação de Elizabeth. Ao morrer inocente, ela protegeu seu filho de uma desgraça duradoura. Em 19 de maio de 1536, a execução de Ana foi marcada, mas o carrasco francês chegou tarde, antes do amanhecer. Ela vestiu seu traje fúnebre, recitou suas últimas palavras e foi instruída repetidamente a esperar. Cada atraso a forçava a reviver o medo da morte iminente várias vezes. No fato 43, por mais surpreendente que pareça, Ana escolheu um vestido de damasco cinza esfumaçado para seus últimos momentos, em vez do tradicional preto do luto. O vestido, adornado com um decote profundo, era uma mistura paradoxal de luxo e charme, revelando o local exato onde a morte reivindicaria sua vida. Essa vestimenta extravagante serviu como uma afirmação final de poder, mesmo em seus últimos suspiros. No entanto, aquela parte exposta em seu pescoço ressaltava sua vulnerabilidade máxima, o campo de batalha onde a espada e os resquícios da vida colidiriam. No fato 44, o costume de dar gorjeta ao carrasco não era mera formalidade. 45. A própria Ana tirou do seu manto uma pequena bolsa com 23 moedas de ouro inglesas e a entregou ao seu carrasco como seu último gesto. Este pagamento garantiu uma morte rápida e indolor, em vez de uma agonia prolongada, servindo essencialmente como um seguro para a sua própria morte. 46. Em vez de ter outra pessoa vendando-a, Ana cobriu os olhos com um véu, assegurando o controle sobre seu último momento. O mesmo pano que enxugara suas lágrimas mais profundas, agora escondia o último segredo entre ela e a lâmina que se aproximava, protegendo seus olhos de testemunhar o terror iminente. 47. O carrasco francês escondeu a espada atrás das costas, para impedir que Ana vacilasse ao murmurar sua última prece. Ao fazê-lo, a espada foi erguida e abaixada silenciosamente. Num piscar de olhos, sua velocidade foi tão rápida que muitos espectadores nem perceberam que o ato havia sido completado. Alguns relataram que sua cabeça rolou alguns passos para longe, com os olhos ainda abertos, parecendo completar a prece que havia começado. 47. A rainha caída, Ana, não encontrou um caixão imponente. Em vez disso, seu corpo foi colocado às pressas em uma caixa de munição destinada a suprimentos militares excedentes, pequenos demais para uma rainha. Seus membros estavam dobrados desajeitadamente, sua cabeça posicionada aproximadamente ao lado do tronco, como uma carga danificada. 48. Menos de 24 horas após a queda da lâmina, Henrique VIII casou-se com Jane Seymour em uma cerimônia organizada às pressas. O corpo de Ana ainda estava quente, com manchas escuras de sangue ainda visíveis no piso de madeira. Quando Jane adornou as joias de Ana como se estivesse exibindo um prêmio recém-conquistado, o rei Henrique dançou sobre o túmulo de sua ex-esposa, enquanto todos ao seu redor riam, tratando a vida e a morte como mero espetáculo. 49. Imediatamente após a execução, o parlamento declarou Elizabeth, filha de Anne, uma bastarda real. Tirando seus títulos e direitos de sucessão, uma menina de 3 anos tornou-se uma pária na corte, cercada de desconfiança e crueldade, servindo como um lembrete constante da suspeita de traição de sua mãe. Posteriormente,
o parlamento promulgou leis que tornavam qualquer referência a Ana Bolena equivalente à traição. Registros históricos, cartas e retratos foram apagados ou deixados visivelmente em branco. Todos os itens ligados a ela foram apreendidos, e qualquer um que os possuísse enfrentaria a execução. Esta foi uma forma de aniquilação histórica, uma tentativa de apagar Ana Bolena completamente da consciência nacional. Agora, revelamos as consequências de sua eliminação, como o ato final na linhagem Bolena. Fato 51. Imediatamente após a execução de Ana, a família Bolena experimentou aniquilação total. Seu pai, Thomas Bolena, foi destituído de seu poder, suas terras foram confiscadas, e ele passou seus dias restantes em solidão e remorso. Elizabeth Howard, mãe de Ana Bolena, desapareceu dos registros históricos, levando muitos a presumir que ela faleceu devido ao luto. A turbulenta história de sua família, que antes buscava a glória por meio das filhas, chegou ao fim. O fato 52 revela que cada membro da casa de Ana, incluindo suas damas de companhia e cavalariços, foi submetido a interrogatórios e torturas injustificados, até testemunhar o adultério cometido por sua senhora. Muitos foram presos por tempo indeterminado ou desapareceram das crônicas. Aqueles que ousaram defender Ana enfrentaram a morte, deixando a casa real em um estado de desespero e falta de lealdade. O fato 53 revela que os pertences pessoais de Ana, suas joias, roupas e livros, foram confiscados e redistribuídos a Jane Seymour, enquanto o corpo de Ana ainda estava quente. Cada pedra preciosa foi gravada novamente com a inicial de Jane. Seus livros receberam novas inscrições. As melhores vestes da rainha foram alteradas às pressas para uso de sua sucessora. No casamento de Jane Seymour, realizado apenas 2 dias após a execução de Ana Bolena, Henrique VIII adornou descaradamente sua nova esposa com as joias que antes adornavam a falecida rainha. Esse evento matrimonial transformou-se em uma horrível demonstração de domínio, elevando a posição de Jane e apagando qualquer vestígio de luto por Ana. Além disso, para apagar todos os vestígios de Ana, Henrique manipulou a papelada que envolvia seu noivado e casamento com Jane, fazendo parecer que a união deles era anterior ao julgamento de Ana, transformando assim o relacionamento em um processo administrativo contínuo, sem qualquer execução de um cônjuge. Todos os documentos e crônicas da corte foram alterados para expurgar qualquer menção a Ana, representando uma tentativa extraordinária de apagá-la e sua influência da narrativa histórica da Inglaterra. Notavelmente, as próprias paredes pareciam conspirar para silenciar sua memória, mas seu espírito se recusou resolutamente a ser suprimido. 1. Os pintores da corte real foram obrigados a repintar às pressas os retratos de Ana, substituindo seu rosto pelo de Jane Seymour. As imagens resultantes eram toscas e desconcertantes, mas apagaram Ana de todas as paredes do palácio, como se ela nunca tivesse estado lá. 2. 10 dias após sua execução, os guardas noturnos da Torre de Londres alegaram ter visto uma figura sem cabeça, uma mulher vestida de cinza Tudor, cujas pegadas úmidas foram deixadas no cadafalso. Um sussurro baixo e melancólico a perseguiu como uma maldição de um espírito perturbado. 3. Testemunhas afirmam que o fantasma de Ana aparece com frequência, carregando sua própria cabeça decepada e se movendo pela torre como se buscasse vingança. Essa figura espectral não é pacífica, pulsa de raiva e tristeza, reencenando seus momentos finais para afirmar sua execução injusta. 4. Mulheres, especialmente as guardas, frequentemente encontram o espírito de Ana, que é comparado a um suspiro melancólico levado pelo vento. Dizem que seus olhos carregam tristeza e advertência. Sua presença espectral parece transmitir um aviso a todas as mulheres. Estejam atentas ao poder implacável exercido por homens capazes de decidir seu destino. Apesar de serem aristocratas, oficiais militares, nobres ou dignitários estrangeiros, muitos já encontraram o fantasma de Ana ao longo da história dentro da Torre de Londres. Até mesmo os céticos do sobrenatural concordam que este local histórico
é assombrado por um espectro sem cabeça da era Tudor, fornecendo prova inegável de que sua história não pode ser descartada. Além disso, em vez de receber um enterro formal após sua execução, o corpo de Ana foi colocado às pressas em um baú de armas e secretamente enterrado sob a capela de São Pedro, em Víncula. Durante séculos, seu túmulo ficou entre inúmeras sepulturas sem identificação, com peregrinos caminhando sobre ele sem saber que estavam no local de descanso final de uma ex-rainha. Em 1876, arqueólogos vitorianos, trabalhando sob um altar, descobriram um esqueleto que correspondia perfeitamente às descrições do século XVI. As vértebras cervicais apresentavam um corte preciso e limpo. Pedaços de tecido adamascado cinza foram encontrados entre as costelas, juntamente com pequenas joias, confirmando que os restos mortais pertenciam a Ana Bolena. Comovida com a descoberta, a rainha Vitória ordenou, pela primeira vez em 340 anos, um novo sepultamento real completo. Os restos mortais de Ana foram exumados e receberam grandeza cerimonial, transformando-a de uma traidora histórica em uma legítima rainha da Inglaterra mais uma vez. No entanto, mesmo com seu corpo descansando em paz real, o espírito de Ana permaneceu turbulento. Nos anos seguintes, um aumento de eventos sobrenaturais em seu novo local de sepultamento sugeriu que ela continuou a zelar pelos vivos, buscando justiça para seu destino injusto. 65. Ao longo do final do século XX, os guardas da Torre de Londres relataram ocorrências estranhas, como sussurros sinistros em corredores vazios, correntes de ar frias perto do túmulo de Ana Bolena e a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. Todos esses incidentes foram registrados como eventos inexplicáveis, antecipando o momento em que uma explicação adequada lançaria luz sobre a maior vítima da história da monarquia inglesa. 66. Ana Bolena foi a primeira e única rainha inglesa a ser legalmente decapitada por traição após sua execução estabelecer um precedente assustador sem precedentes na lei inglesa. 67. Apenas 2 anos depois, Henrique VIII empregou o mesmo método para se livrar de sua quinta esposa, Catarina Howard. Ele a acusou de adultério, atormentou suas damas de companhia, encenou uma decapitação pública e prontamente se casou com sua próxima esposa. 63º fato. Ana Bolena serviu de modelo para descartar esposas desfavorecidas, uma prática imitada em julgamentos de alto perfil subsequentes, como o de Lady Jane Grey, Mary, rainha dos escoceses, e o do rei Charles I. Estudiosos do direito invocaram leis de traição para justificar a execução de membros privilegiados da realeza, quebrando o antigo paradigma do direito divino. 601 fato. O modelo de Ana Bolena ganhou destaque em toda a Europa, influenciando tribunais a empregar táticas como a fabricação de provas, a coação de falsas confissões por meio de tortura, a encenação de execuções públicas sob o pretexto de justiça e o rápido recasamento. Essa obscuridade jurídica Tudor se espalhou por todo o continente, prenunciando sepulturas políticas escavadas em tribunais de Paris a Praga. 70º fato. Elizabeth I reinou por 45 anos como a Rainha Virgem, um governo não apenas intencional, mas também assombrado pelo destino de sua mãe. Elizabeth compreendeu que o casamento poderia levar à execução por não ter um filho homem, uma herança terrível que moldou sua preferência vitalícia pela solidão. Virando a página, examinamos o legado de Ana na corte de Elizabeth I. O fato 71 revela que Elizabeth foi obrigada a trabalhar ao lado dos juízes, magistrados e cortesãos que condenaram sua mãe, vivendo sob suspeita perpétua e escolhendo cuidadosamente cada palavra para evitar ser percebida como uma rainha perigosa. O fato 72 sugere que, ao longo de seu reinado de 45 anos, Elizabeth só se referia à mãe por meio de eufemismos como a falecida rainha ou a mãe do meu povo, nunca mencionando o nome de Ana explicitamente. A profunda tristeza em seu coração a fez hesitar em reconhecer a linhagem real que herdou. O fato 73 afirma que, após a consolidação da Igreja da Inglaterra, historiadores e teólogos protestantes redefiniram Ana como uma mártir da Reforma,
em vez de meramente uma amante real. Em contraste com seu status reverenciado como santa reformadora e mártir, a Europa católica da época de Ana Bolena a retratou maliciosamente como uma bruxa. Obras de arte e panfletos a presentearam com chifres diabólicos, submetendo-a a tormentos demoníacos, reforçando a percepção dela como corruptora da cristandade. Essas representações serviram como advertências contra a influência pagã. No entanto, a erudição contemporânea demonstrou inegavelmente que todo o caso contra Ana foi fabricado. Não havia provas válidas, todas as confissões foram obtidas sob coação e tortura, e o julgamento foi manipulado do início ao fim. O destino de Ana Bolena personifica uma tragédia judicial, onde a lei se tornou um instrumento para sua eliminação. Prepare-se, pois estamos nos aproximando do cerne da tragédia mais brutal, da jornada de Ana Bolena, onde as verdades finais revelam as intenções implacáveis por trás de cada acusação. Fato 76. O único delito de Ana não foi adultério ou incesto. Foi sua incapacidade de gerar um filho, o herdeiro desesperadamente desejado de Henrique VIII. Todas as acusações de traição, imoralidade e incesto eram meros disfarces, cortinas de fumaça legais construídas para justificar a pena de morte, decorrentes da frustração reprodutiva. Uma vez que ela falhou em fornecer ao rei seu filho mais precioso, um filho homem, ela se tornou o único alvo para a eliminação. Fato 77. Um exame cuidadoso da linha do tempo revela que Henrique decidiu executar Ana imediatamente após seu aborto espontâneo em janeiro de 1536. Significativamente, poucos dias após a perda do feto masculino, Henrique começou a transferir seu poder para Jane Seymour. A partir de então, as acusações de adultério e incesto foram gradualmente fabricadas, servindo como base legal para a remoção de uma esposa fracassada. Essa sequência de eventos indica que o julgamento foi premeditado, aguardando apenas o momento oportuno para executar seu plano. 5 homens, falsamente acusados de serem amantes de Ana Bolena, Mark Smeaton, Henry Norris, Francis Weston, William Brereton e George Boleyn, eram peças politicamente manipuladas no tabuleiro de xadrez Tudor, preparadas para o sacrifício a fim de validar o decreto repreensível do rei. O jovem músico da corte, Mark Smeaton, foi submetido à tortura até admitir um crime que não poderia ter cometido. O leal cortesão, Henry Norris, teve todas as evidências refutadas. Francis Weston e William Brereton foram executados unicamente por embelezar a narrativa da coroa, enquanto George Boleyn, o próprio irmão de Ana, foi vítima da hedionda alegação de incesto. Tudo isso foi planejado para criar uma trama criminosa da qual Henrique precisava para justificar sua ação. O fato 79 revela que Ana Bolena era mais do que apenas uma beldade real. Ela foi uma das raras mulheres do século XVI a receber uma educação abrangente. Seu acervo pessoal compreendia mais de 200 livros, abrangendo discursos teológicos, tratados políticos, poesia francesa e textos em latim. Uma vasta biblioteca que superava muitas instituições contemporâneas. Fluente em inglês, francês e latim acadêmico, sua língua nativa, Ana não era apenas uma leitora ávida, mas também se envolvia ativamente em conversas intelectuais com acadêmicos, moldando políticas de Estado, redigindo missivas diplomáticas e até mesmo examinando secretamente as cartas do Papa. Seu intelecto prodigioso a tornava uma poderosa ferramenta política, que outros reconheceriam apenas por sua própria conta e risco, com a intenção de miná-la se necessário. Fato 80. As crenças religiosas de Ana não eram meras demonstrações cortesãs. Ela fazia anotações extensivas em sua Bíblia pessoal, protegia acadêmicos reformistas de processos, conduzia palestras teológicas clandestinas para nobres e defendia a tradução das Escrituras para o inglês para garantir ampla acessibilidade. Durante um período em que a Igreja Latina buscava reprimir a reforma, Ana representou um desafio mais significativo ao poder papal do que até mesmo seu marido, o autoproclamado Senhor da Inglaterra.
O fato 81 destaca que a influência de Ana se estendeu por todo o Império Britânico, chegando até mesmo ao Novo Mundo. A criação por Henrique de uma Igreja da Inglaterra independente, resultado direto de seu casamento com Ana, lançou as bases para o divórcio real e concedeu ao monarca poder legislativo sobre a religião em apenas 3 anos como Rainha Tudor. Isso desencadeou uma reação em cadeia que durou séculos, desde o surgimento de denominações protestantes até as políticas coloniais na América do Norte e, eventualmente, moldando os sistemas jurídicos em países de língua inglesa, incluindo a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Estabelecidos dentro da monarquia, eles se beneficiaram desde então das estruturas e tradições jurídicas decorrentes da Revolução Religiosa. As ações de Ana, involuntariamente, desencadearam essa série de eventos que ainda está em andamento. Mais 21 fatos surpreendentes nos próximos segmentos, lançando luz sobre questões sem resposta sobre os testes de DNA de Ana Bolena. Os contos cativantes de Elizabeth a Grande e Ana Bolena continuam a nos intrigar, com revelações que podem deixar o mundo atônito. Prepare-se para mergulhar nos recessos mais profundos, onde poder e justiça frequentemente colidem, enquanto cada gota de sangue guarda sua própria história. Alivie a tensão. Aqui nos aproximamos dos segredos finais, fragmentos da história que há muito resistem à divulgação. A tecnologia moderna de DNA pode finalmente desvendar os mistérios que cercam o suposto túmulo de Ana Bolena, descoberto inicialmente sob o altar de São Pedro em Víncula em 1876. Desde então, uma pergunta persistente persiste. Poderia esta ser realmente Ana, a mulher que alterou a trajetória religiosa da Inglaterra? Com os sofisticados métodos de sequenciamento genético atuais, pesquisadores podem comparar amostras de ossos com o DNA dos descendentes da família Howard, bisavós maternos de Ana, para obter um resultado conclusivo. Uma correspondência completa poria fim a mais de 3 séculos de debates, enquanto uma incompatibilidade alteraria drasticamente nossa percepção do local de sepultamento da rainha. No entanto, a Igreja da Inglaterra tem resistido a todos os pedidos de teste de DNA. Eles citam razões como a preservação de solo consagrado e o respeito à herança ancestral, insinuando que qualquer investigação científica é uma afronta ao sagrado. Muitos profissionais argumentam que a verdadeira razão não reside na religião, mas na relutância da Igreja e da Coroa em revelar fatos mais controversos sobre suas origens e poder. Essa rejeição serve como um véu, mantendo a narrativa de Ana para sempre fragmentada, mesmo enquanto a ciência aguarda para esclarecê-la. O impacto duradouro de Ana não se encontra na prisão ou na turbulência política, mas sim em sua filha, Elizabeth, cujo reinado durou 45 anos. Todo o sofrimento e dificuldade enfrentados por Ana culminaram no reinado da Rainha Virgem, que elevou a Inglaterra ao domínio marítimo, derrotou a Armada Espanhola, nutriu o período cultural de Shakespeare Marlowe e impactou indelevelmente a civilização ocidental. Se Ana não tivesse se casado com Henrique VIII em uma união violenta, a Inglaterra talvez nunca tivesse alcançado tamanha proeminência, e sem Elizabeth, o renascimento anglo-americano talvez não tivesse brilhado tanto ao longo dos séculos. Fato 85. Antes de sua execução, Ana pediu confissão a um padre francês. Apesar de aceitar o clero anglicano nomeado por seu marido, Ana os rejeitou firmemente. Este ato não foi apenas uma busca por dignidade espiritual, mas também uma forte declaração de seu compromisso em manter sua conexão espiritual com a tradição francesa e o catolicismo reformado que ela havia defendido anteriormente. Embora a Igreja da Inglaterra a considerasse uma traidora e revogasse seus direitos religiosos, Ana buscou persistentemente a orientação daqueles que moldaram sua fé durante sua infância na França. A tradição afirma que, seguindo o costume real, o coração de Ana foi removido e enterrado separadamente, uma imagem que permanece vívida, mas não verificável através das gerações.
Seu corpo foi rapidamente colocado dentro de um baú militar, sua cabeça posicionada perto de fragmentos de crânio, e especula-se que seu coração possa ter sido secretamente enterrado em algum lugar dentro da Torre de Londres. Apesar da ausência de registros oficiais, a história de Ana Bolena perdura como símbolo de uma vida desmantelada por políticas severas, com o coração fragmentado, assim como seu destino e sua vida, presa entre o poder e o amor. Imagine uma exposição de moda da era Tudor com Ana Bolena como a criadora de tendências inesperada, exalando elegância e sátira a todos os estereótipos de mulheres poderosas. Fato 87. Antes de se tornar a consorte de primavera de Henrique VIII, Ana popularizou secretamente o corte de cabelo curto, convenientemente prendendo seus longos cabelos sob um capuz francês. Sem saber de seu impacto, essa decisão prática desencadeou a primeira tendência de cabelos curtos na Inglaterra. A princípio, a nobreza zombou e ridicularizou, como se Ana pretendesse minar o sustento dos barbeiros da corte. No entanto, em uma única temporada, o corte curto tornou-se onipresente entre damas de companhia e duquesas, desafiando furtivamente as intrincadas tradições da moda feminina. 1. Ana demonstrou não apenas sua capacidade de exalar estilo, mas também desafiou a própria definição de feminilidade ao ostentar cabelos curtos com um ar de autoridade. Fato 88. A coroação de Ana foi mais do que apenas um evento real. Foi uma campanha psicológica de 7 horas, orquestrada por Henrique VIII para conquistar o favor público por meio da resistência. Sob o sol escaldante do verão, os londrinos foram obrigados a permanecer em silêncio, com suor escorrendo, mas seus chapéus intactos. A falta de aplausos e a recusa em tirar os chapéus eram uma prova de que ninguém pode ser forçado a apreciar um espetáculo de carruagens douradas. Esse confronto silencioso prejudicou o espetáculo de Henrique, independentemente das imensas somas que ele gastou, o que equivaleria a uma quantia significativa hoje. Fato 89. Ana Bolena se tornou a primeira rainha inglesa a suportar uma execução pública, um precedente arrepiante que destruiu toda a noção de invulnerabilidade de uma rainha. Até então, as rainhas sucumbiam pacificamente a doenças ou partos, nunca decapitadas nas ruas. Ana, no entanto, foi executada publicamente, transformando-se de monarca em criminosa. Qualquer rainha arriscava a forca se o favor do marido se transformasse em ira. A espada que decepou a cabeça de Ana está em exposição na Torre de Londres, uma atração turística popular onde as pessoas tiram selfies com o instrumento de sua morte. Imagine visitantes fotografando aquela lâmina desgastada que há 500 anos tirou a vida de uma rainha. O que antes simbolizava a justiça Tudor, agora é uma lembrança implacável, personificando a intriga pública com violência. Todos parecem atraídos pelo proibido, visitando um museu macabro onde a grandiosidade e a brutalidade se cruzam em um contraste arrepiante. 4 pontos aparentemente insignificantes podem pintar um quadro vívido na narrativa expansiva das 101 verdades impressionantes de Ana Bolena. Cada parte contribui para uma compreensão mais rica de poder, intriga e atitudes sociais. Este conto narra a jornada de uma mulher que não apenas exerceu o poder real, mas também influenciou tendências da moda, desafiou a tradição e compeliu a sociedade a confrontar escândalos palacianos. Os olhares perplexos dos londrinos transformaram Ana Bolena de rainha em símbolo de uma era, onde justiça e brutalidade coexistiam, moldando uma tragédia tão imensa que poucos ousam recontá-la em sua totalidade. No entanto, aqueles ousados o suficiente para buscar a verdade desvendarão seus segredos menos contados. Prepare-se, pois estamos prestes a revelar os segredos menos conhecidos de Ana Bolena em sua crônica sombria. Truth 91 sugere que estudos recentes sugerem que Ana pode ter engravidado mais de 3 vezes, como documentado anteriormente. Abortos secretos eram meticulosamente ocultados, um deles tão completamente escondido que nenhum médico real sequer sussurrava sobre ele. Cada perda dolorosa ocorria em silêncio, enquanto Ana reprimia sua tristeza para preservar sua posição na corte. Ela escondia a evidência de sua dor sob vestes opulentas,
abandonando seu próprio bem-estar em prol da santidade do trono e do futuro de sua filha, Elizabeth. Além de seus papéis como política e ícone religioso, Ana também era uma poetisa talentosa, um aspecto de sua vida amplamente apagado pelos registros históricos. Versos esparsos permanecem em manuscritos antigos, atestando sua proficiência na poesia inglesa moderna, sua habilidade com metáforas sutis e suas elegantes habilidades de rima. Esses poemas ecoam uma alma que valorizava a liberdade e a profundidade, um forte contraste com a imagem severa de autoridade que ela apresentava. Talvez tenha sido essa proeza literária que a tornou um perigo potencial para aqueles ávidos por sufocar mulheres talentosas. 93. A famosa aliança de casamento de Ana Bolena trazia a inscrição "Deus salve o rei", uma súplica destinada ao próprio homem que mais tarde sancionaria sua execução. Esta aliança, usada em seu dedo, representava sua ironia mais amarga, uma bênção concedida a Henrique VIII, a quem ela havia confiado seu coração e sua fé apenas para testemunhar seu decreto de morte. A cada raio de sol em suas facetas de pedra preciosa, é provável que ela se lembrasse de como sua prece se transformou em uma sentença de morte. 94. A coroação de Ana Bolena foi estrategicamente programada para o domingo de Pentecostes, uma celebração que marcava a descida do Espírito Santo e simbolizava a aprovação divina do novo reinado. No entanto, essa cerimônia sagrada, destinada a garantir o apoio celestial inabalável, foi condenada pela facção católica, que a considerou um grave sacrilégio. Acusaram-na de explorar um dia sagrado para ambições terrenas, classificando suas ações como blasfêmias. As evidências indicam que Ana desafiou não apenas as normas sociais, mas também os ensinamentos da Igreja Romana. Visualize, se puder, uma peça grotesca onde pompa e violência se entrelaçam em um espetáculo sincronizado. Verdade 95. O custo da execução de Ana superou até mesmo a grandiosidade de sua coroação. Henrique não poupou gastos, importando a espada de um carrasco francês, construindo um cadafalso elaborado e encomendando decorações extravagantes, tudo sob o pretexto de justiça. Cada estandarte de flor de lis, cada dossel dourado de cadafalso, foi pago com a riqueza de um rei, transformando uma sombria ação estatal em um pomposo espetáculo real. Em essência, Henrique investiu mais na encenação desse assassinato judicial do que jamais fez em comemorar a ascensão de sua rainha ao trono. Verdade 96. Em seus momentos finais, Ana exigiu os serviços de um padre francês, rejeitando a absolvição do próprio clero anglicano que seu marido havia nomeado. A rejeição de Ana aos oficiantes da Igreja da Inglaterra não foi apenas uma escolha pessoal, mas uma ousada proclamação de independência religiosa. Ao fazê-lo, ela deixou claro que sua lealdade espiritual não era a instituição reformada que Henrique Tudor havia estabelecido, mas a fé católica tradicional que adotara na juventude. Sua última confissão tornou-se, assim, um ato de desafio à própria monarquia que a condenou. A lenda sugere que, de acordo com o costume real, o coração de Ana foi removido e enterrado separadamente de seu corpo, embora nenhum registro oficial comprove isso. Essa história serve como um emblema arrepiante de seu legado complexo, honrada em um caso como rainha e, em outro, literalmente dissecada no jogo implacável da política dinástica. Independentemente de seu coração estar ou não sepultado em algum lugar dentro das muralhas da torre, a própria história enfatiza a dura contradição de uma mulher reverenciada em cerimônias, mas desmantelada na morte. 98 contos populares retratam o espírito de Ana como um aviso a Catarina Howard, a quinta esposa de Henrique VIII, sobre o trágico fim que qualquer rainha que não cumprisse os desejos do rei enfrentaria. Seja esta uma mera história de fantasmas ou não, ela ressalta o impacto psicológico da morte de Ana. A presença assombrosa de uma predecessora decapitada nos mesmos aposentos onde as esposas subsequentes de Henrique residiram serviu como um conto de advertência duradouro, uma advertência sobrenatural de que o favor real pode ser tão efêmero quanto a própria vida,
e que as páginas manchadas de sangue da história podem prenunciar a própria ruína. Embora essas 4 revelações possam parecer insignificantes na grandiosa tapeçaria da história de Ana Bolena, elas coletivamente revelam o sombrio estágio de poder durante a Inglaterra Tudor, onde opulência, conflitos religiosos, brutalidade ritualística e justiça espectral se entrelaçam para determinar o destino de uma rainha, enquanto esses sussurros finais desaparecem na escuridão. As 101 verdades completas ainda não foram reveladas, cada uma delas ressaltando o relato incrivelmente intrincado e muitas vezes alarmante da vida e morte de Ana Bolena. Prepare-se enquanto revelamos as revelações finais nos fragmentos das 101 verdades surpreendentes sobre Ana Bolena, detalhes que nunca ousamos revelar antes. Verdade 99 na Idade Média. Canhotos eram considerados demônios. No entanto, Ana usava essa mão esquerda como qualquer outra pessoa. No entanto, essa característica serviu como evidência para o tribunal de que ela nasceu sob a escuridão. Além disso, um dedo extra, não um mindinho minúsculo, mas um 6º dedo notável na mão direita, juntamente com sua aparência não convencional e desafio à autoridade, a levaram a ser rotulada de bruxa desde a infância. Cada movimento que ela fazia, cada vez que escrevia uma carta, ou usava um anel com a mão esquerda, ou mesmo mexia no cabelo, era usado pelos conservadores como munição contra as alegações de que ela estava sob influências obscuras. Eles capitalizaram a apreensão do público em relação à heterodoxia para manchar a imagem de Ana Bolena, tornando-a sinônimo da turbulência na corte Tudor. Apesar de estar no epicentro de uma transformação religiosa e política, Ana também desencadeou uma revolução culinária em silêncio. Após ascender ao trono, ela introduziu o delicado garfo da França, uma mudança aparentemente pequena, mas inovadora. Em vez de comer com as mãos, ela graciosamente espetou a comida usando um instrumento de 2 pontas, estabelecendo um novo padrão refinado. No entanto, a facção conservadora, apreensiva com qualquer coisa estrangeira, denunciou isso como afetação extravagante, rotulando-a de decadente e frívola. O garfo tornou-se um excelente exemplo de como cada movimento que ela fazia era distorcido em um escândalo. Quando ela usava um garfo, ela destruía a tradição. Quando sorria, zombava de seus súditos. Quando respirava, ela propagava ideias reformistas. Essa verdade demonstra que mesmo as menores mudanças que ela introduziu foram utilizadas por adversários para miná-la. Momentos antes de subir ao cadafalso, Ana Bolena pediu para recitar uma última oração. Jesus aceita minha alma, em latim. A língua sombria de eruditos e mártires, desprezando o inglês e o francês, ela optou pelo latim para sublinhar sua fé profundamente enraizada. Este não foi um ato de simplicidade de uma mulher condenada, mas sim sua declaração final de sabedoria religiosa e dignidade humana. Naquele instante, sua oração ecoou como evidência de que Ana Bolena não era apenas ignorante ou influenciada pelo poder, mas uma mente e um espírito visionários, mantendo sua fé diante de um destino assustador. Assim termina nossa exploração das 101 verdades surpreendentes sobre Ana Bolena, desde dedos a mais até cabelos curtos, um garfo desprezado e aquela oração final em latim. Cada detalhe trivial esconde um mundo expansivo de tragédia e poder, revelando o retrato de uma mulher que desafiou todos os preconceitos, mesmo à custa de sua vida. Obrigada por se juntar a nós até o fim. 101 fatos chocantes sobre Ana Bolena concluem, deixando-nos a refletir sobre poder, intriga e finais trágicos. No entanto, à medida que o eco da lâmina do carrasco se acalma, a história não termina. Henrique VIII, seu marido, luta com uma crise religiosa, enquanto Isabel, ainda criança, carrega o estigma da ilegitimidade. Nos 4 capítulos seguintes, traçaremos a jornada de separação e perda da corte Tudor, revelando como Isabel transcendeu a dor para estabelecer um reinado ilustre. Em seguida, revisitaremos o legado de Ana Bolena, dos tronos opulentos à figura fantasmagórica que perdura na lenda. Nas próximas páginas,
Cada ferida, aspiração e triunfo da ressurreição serão desvendados, tecendo uma narrativa coesa e emocionalmente ressonante. Após a condenação de Ana Bolena, o rei Henrique VIII navega por uma complexa teia de poder e tristeza. A corte permanece imóvel, como se a Europa estivesse prendendo a respiração diante da calamidade iminente. Outrora, um governante orgulhoso no auge do poder, o rei Henrique VIII agora parece mais melancólico do que nunca. Sua tez empalidece, seus olhos fundos, refletindo os frequentes ataques de pânico que sofre. Rumores sobre um ferimento que não cicatriza em sua perna, acompanhado de febre e calafrios recorrentes, alimentam especulações de que a sífilis avançada esteja lentamente devastando seu corpo e mente. O vazio deixado por sua segunda esposa, que também foi a primeira a ser decapitada por sua ordem, inflige uma ferida profunda no coração de Henrique apenas um dia após a cabeça de Ana cair de seus ombros. Em um movimento inesperado, ele anuncia seu casamento com Jane Seymour, surpreendendo todos os cortesãos. Jane, uma novidade, era considerada o anestésico ideal, proporcionando consolo temporário ao espírito perturbado de Henrique. Às pressas, casou-se com ela, na esperança de suprimir qualquer lembrança sombria e buscar refúgio nos braços de uma mulher conhecida por sua bondade e lealdade inabalável. Jane prontamente realizou o que Henrique ansiava, um herdeiro homem para perpetuar a linhagem Tudor. Quando o príncipe Eduardo nasceu, a felicidade passageira de Henrique era visível em seu rosto, mas essa euforia durou pouco, pois Jane faleceu durante o parto, adicionando mais um episódio triste à vida de Henrique e agravando sua doença. Depois de conceder a Jane um funeral extravagante, Henrique declarou sua intenção de se casar novamente. Catarina Howard, sua jovem e atraente prima, logo conquistou o coração do rei, mas a história de acusação de infidelidade e execução se seguiu mais uma vez, reencenando a mesma narrativa trágica. Após a queda de Catarina Howard, Henrique VIII buscou consolo em Catarina Parr, uma viúva experiente, fruto de 3 aventuras matrimoniais. Ela reivindicou não apenas o título de rainha, mas também o papel de conselheira estratégica, cuidando do rei durante seus últimos anos. O vínculo entre Henrique e Catarina significou a conclusão do ciclo violento de seus casamentos, expondo sua ambição implacável e firmeza política em questões de governança e religião. A inimizade de Henrique pelo catolicismo intensificou-se sob Catarina Parr, refletindo a severidade demonstrada durante o reinado de Ana Bolena. Com a Igreja da Inglaterra consolidada sob seu governo, Henrique invocou a lei para suprimir a fé monarquista. Qualquer demonstração de apoio ao Papa foi rapidamente rotulada de traição, instigando uma crise nacional marcada por derramamento de sangue. A dissolução de bispos e mosteiros, juntamente com a apreensão de propriedades da Igreja, ressaltou não apenas sua governança implacável, mas também seu compromisso em acumular poder real incontestado. Em sua vida posterior, Henrique VIII experimentou profunda solidão. Em 1547, ele faleceu no palácio de Hampton Court, deixando para trás os resquícios de casamentos implacáveis e uma convulsão religiosa marcada por turbulência. Suas últimas palavras retrataram o monarca às voltas com inconsistências, orgulhoso por moldar a Inglaterra em uma nação autônoma, mas arrependido pelo derramamento de sangue causado por suas esposas. Seu testamento delineou diretrizes específicas para cuidar de seu filho e última esposa. No entanto, legou principalmente uma herança de tomada de decisões solitária. Embora o poder proteja um reino, ele não pode curar um espírito quebrado. Seção 2. Elizabeth I, a criança solitária em um mundo fragmentado. Elizabeth I tinha apenas 3 anos quando sentiu a terra tremer pela primeira vez. Após a queda de sua mãe em desgraça, o parlamento considerou a princesa Elizabeth ilegítima, removendo assim seu status real e posição na linha de sucessão. Imagine uma jovem, revivendo as alegrias da infância, apenas para ser informada de que não era mais a princesa. A traição era profunda, com servos de confiança trocando olhares compreensivos, cortesãos sussurrando em cantos silenciosos, e Elizabeth sentia que os responsáveis por seu bem-estar
agora a viam como um fardo político em vez de uma herdeira querida. Seus primeiros dias foram passados no palácio de Pembroke, mudando-se mais tarde para a tranquila Hatfield House. Ela se despediu dos animados salões de Greenwich e da alegre companhia de seus colegas de brincadeira. Em vez disso, ela se viu em corredores vazios e em gramados ventosos. No entanto, a reclusão fomentou a força. Educadores pareciam ensinar latim, francês e teologia rudimentar. Enquanto outras crianças se divertiam com brincadeiras, Elizabeth se aprofundava em versos, escrituras e correspondência diplomática. Aos 6 anos, ela já lia Cícero fluentemente e, aos 8, escrevia cartas graciosamente em francês. No ambiente tranquilo da biblioteca de Hatfield, a proeza intelectual de Elizabeth floresceu sob a influência de sua avó materna, Elizabeth Howard, duquesa de Norfolk. A duquesa, marcada pelas maquinações da corte, estimava secretamente a inteligência da neta. Em seus aposentos isolados, ela narrava histórias sobre a bravura de Ana Bolena e verdades veladas sobre o destino de sua filha, disfarçadas de forma suave. Sua mãe, sussurrava com frequência, era apaixonada por aprender e destemida ao expressar seus pensamentos. Essas lições, transmitidas discretamente, envoltas em lendas, serviam como faróis de orientação para Elizabeth Prey. As amizades eram escassas e carregadas de prudência. Ela examinava os nobres mais velhos com cautela, ciente de que as fachadas podiam esconder ambições. No entanto, ela forjou uma conexão provisória com os assistentes de Maria Tudor e trocou tímidas cartas com seu meio-irmão, Eduardo. Enquanto morava em Windsor, esses relacionamentos delicados incutiram nela a compreensão de que a confiança é conquistada e a traição está sempre à espreita. A lição mais arrepiante foi aprendida com o casamento. Através do infortúnio de sua mãe, Elizabeth Prey descobriu que o matrimônio podia equivaler a uma sentença de morte. Amor e poder se fundiam inexoravelmente com o perigo. Ela escolheu desafiar a tradição desde cedo, permanecendo solteira. Essa decisão, enraizada em traumas e cálculos estratégicos, preparou o cenário para seu reinado posterior como a Rainha Virgem. Na adolescência, Elizabeth I permaneceu solitária, desprovida de título, envolta em fofocas, mas resoluta. As raízes de sua notável independência foram semeadas durante aqueles anos de isolamento, estudo e companhia cautelosa. Na fornalha de seu exílio na infância, esta futura monarca forjou uma força suficiente para sustentar um império, inflexível às traições do passado e jurando nunca mais ser controlada por outros. Parte 3. Elizabeth I, a ascensão da Rainha Virgem das Trevas para a luz. Em 1558, Elizabeth I ascendeu ao trono, herdando um reino assolado por conflitos religiosos e maquinações políticas. Aos 25 anos, ela enfrentou o árduo desafio de estabelecer um governo firme que pudesse manter a separação de seu pai de Roma, ao mesmo tempo em que curava as cicatrizes deixadas pelos reinados tumultuados de seus meio-irmãos. Demonstrando sua astúcia habitual, ela implementou uma política caracterizada por firmeza e clemência. Ministros e cortesãos proeminentes que participaram da perseguição de Ana Bolena ou contribuíram para a queda de Maria I foram sutilmente destituídos do poder ou receberam ofertas de cargos que lhes permitiam supervisão, poupando suas vidas. Essa mistura de justiça e compaixão sinalizou a determinação de Elizabeth I de não tolerar a traição nem recorrer a execuções em massa vingativas. No âmbito religioso, Elizabeth I emitiu seus conhecidos atos de acordo para estabelecer um caminho moderado entre as reformas anglicanas e as práticas tradicionais. O ato de supremacia restabeleceu a monarca como chefe da Igreja da Inglaterra, enquanto o ato de uniformidade determinou um único livro de orações comuns, que manteve rituais tradicionais suficientes para apaziguar os católicos moderados. Essa abordagem de meio termo foi elogiada e criticada. Protestantes devotos reclamaram da permanência de elementos católicos, enquanto fervorosos recusantes a acusaram de heresia. A rainha Elizabeth I permaneceu firme,
acreditando que uma igreja equilibrada unificaria seu reino. Para fortalecer sua imagem, Elizabeth I recorreu às artes. Poetas da corte escreveram odes lisonjeiras e músicos estrearam grandes hinos em homenagem à nova rainha. Máscaras e peças teatrais na corte retratavam alegorias nas quais um governante virgem e sábio restaurava a paz a uma nação dividida. Essas apresentações influenciaram significativamente a opinião pública. Nas opulentas sacadas de palácios, a rainha Elizabeth I aceitava multidões de admiradores escondidas atrás de uma grade dourada, mantendo uma atmosfera de grandeza e mantendo agitadores inquietos à distância. Essa tática era semelhante a um tigre à espreita atrás de uma colina. Elizabeth I também reformulou o papel da mulher da corte. Ela recrutou intelectuais femininas como conselheiras confidenciais, fomentou a educação de nobres em línguas, filosofia e artes, e estabeleceu um círculo de mulheres eruditas, cujos encontros funcionavam como grupos de reflexão informais. Como resultado, ela se tornou a pioneira na Inglaterra em prol do progresso intelectual feminino. Sob seu patrocínio, autoras e tradutoras começaram a disseminar obras sobre teologia e poesia, plantando as sementes do que mais tarde seria conhecido como feminismo moderno. Um dos legados mais duradouros de Elizabeth I é a resposta enigmática que ela deu à execução de sua mãe. Durante 45 anos, ela transformou a Inglaterra em uma potência marítima, frustrou a armada espanhola e estimulou um boom cultural que deu origem a Shakespeare e Marlowe. Ao personificar a Rainha Virgem, ela elevou a castidade e a independência como símbolos do poder nacional. Sua decisão de permanecer solteira, enraizada em um voto pessoal decorrente do destino de sua mãe, tornou-se um movimento político estratégico que sustentou a ambiguidade diplomática, ao mesmo tempo em que salvaguardava sua liberdade pessoal. Por meio de cada política e ação, Elizabeth I deixou claro que o caminho iniciado pela trágica morte de Ana Bolena culminaria em glória em vez de desespero. Enquanto os sonhos de Ana encontraram seu fim no cepo do carrasco, as realizações de Elizabeth I brilharam como evidência de que uma mulher podia governar com intelecto e elegância. Seu legado serviu como recompensa pelo sacrifício de Ana. A coroa não decaiu para a tirania, mas foi concedida a um monarca, cujo reinado seria aclamado como a Era de Ouro da Inglaterra. No capítulo final da nossa narrativa, fica evidente que a influência de Ana Bolena perdura além do desbotamento das coroas e do silêncio das espadas. Desde o primeiro avistamento relatado de seu espírito sem cabeça rondando as muralhas da Torre de Londres, a figura espectral de Ana Bolena assombra o folclore inglês, com inúmeras testemunhas ao longo dos séculos, soldados em serviço noturno, visitantes curiosos e até clérigos. Disse que pátios iluminados pela lua abrigam vislumbres fantasmagóricos de seu traje cinza Tudor. Esses avistamentos sinistros deram origem a romances, filmes e tours fantasmagóricos que atraem grandes multidões às ruas congestionadas de Londres. A presença etérea de Ana Bolena alimenta uma florescente indústria do turismo espiritual, atraindo tanto crentes fervorosos quanto espectadores céticos, ávidos por vislumbrar a mártir mais celebrada da história. Além disso, seu espírito ecoa na luta contemporânea pelos direitos das mulheres. Feministas do século XIX e de outros tempos aclamaram Ana Bolena como um símbolo de resistência contra o poder patriarcal, ao lado de pioneiras como Mary Wollstonecraft e Emmeline Pankhurst. Em comícios, trabalhos acadêmicos e conferências, Ana Bolena é frequentemente citada como uma mártir precoce, cuja inteligência e ambição desafiaram a dominação masculina. Sua narrativa foi reimaginada de rainha escandalosa para pioneira audaciosa, servindo como um chamado à ação pela igualdade de gênero em exposições de arte, murais de rua e discussões acadêmicas. Seu nome representa a afirmação inflexível de que as mulheres podem exercer o poder sem vergonha. O século XXI viu um renascimento da imagem de Ana na academia e na mídia. Historiadores
Iniciaram projetos para investigar seu local de sepultamento sob a Basílica de São Pedro Advíncula, pressionando por testes de DNA para verificar a identidade dos restos mortais encontrados em 1876. Documentários exploraram seu impacto na reforma inglesa e nos conceitos de soberania feminina em todo o mundo. Cada nova investigação revela mais verdades sobre Ana Bolena, expondo uma mulher cujas verdadeiras transgressões foram políticas e cujas qualidades genuínas eram a bravura e a inteligência. Sua vida, além do folclore e dos estudos acadêmicos, fornece insights duradouros para nossa era moderna e conflituosa, quando poder, fé e gênero se cruzam, integridade e moralidade devem permanecer inabaláveis. Seu destino serve como um lembrete de que a lei pode ser manipulada para obliterar a inocência e que devemos nos proteger contra abusos disfarçados de legalidade ou piedade. A narrativa de Ana nos encoraja a defender a liberdade individual, lutar pela igualdade de gênero e desafiar a autoridade estabelecida com a verdade. Em última análise, a crônica de Ana Bolena, sua ascensão, queda e legado duradouro, lança luz sobre a capacidade humana tanto para a malevolência quanto para a reabilitação. De sua cela solitária na torre às câmaras ressonantes da erudição, sua influência persiste como um símbolo de resiliência contra a injustiça. Seu legado desafia cada geração a proteger os indefesos, desafiar a de autoridade irrestrita e reconhecer o valor de cada ser humano. Enquanto você permanece consciente, permita que estes pensamentos finais o acompanhem em seu sono. Que a bravura de Ana Bolena o inspire a defender a honestidade e a justiça em sua própria existência. Antes de adormecer, lembre-se de se inscrever em nosso canal para se manter informado sobre nossas próximas investigações sobre personalidades cativantes da história. Boa noite e agradecemos sua participação nesta aventura.